Olá, bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber aqui. Em dezembro de 2021, finalmente, o mundo vai ver o que promete ser uma das maiores aventuras do herói escalador de paredes, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O filme terá o retorno de vários vilões para enfrentar o Peter do Tom Holland. E ainda existe a possibilidade de que o herói tenha uma ajudinha na história. Além do Doutor Estranho, ninguém menos que Tobey Maguire e Andrew Garfield podem aparecer no longa. Se isso acontecer, meu caro, vai ter muito fã chorando. E foi pensando nesse boato que nós resolvemos responder a pergunta: qual o melhor Homem-Aranha? Para resolver esse mistério, nós vamos usar como base dois agregadores de críticas: o Rotten Tomatoes e o Metacritic. Combinado? Então vamos lá. Bom, dos 8 filmes do Amigão da Vizinhança que foram pro cinema, o que tem a pior avaliação é o espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. No Rotten Tomatoes, por exemplo, o longa recebeu apenas 52% de aprovação entre os críticos. Já no Metacritic, a pontuação ficou com 53. O filme prometia ser uma aventura bem diferente do herói, mas acabou se perdendo dentro do próprio roteiro. Nem mesmo os efeitos especiais e a química entre o Andrew Garfield e a Emma Stone conseguiram salvar a produção de uma história cheia de problemas. Fala a verdade. Pareceu que a Sony queria colocar 2 filmes em um só, né? Bom, tem Electro, Rhino, Duende Verde, mistério dos pais do Peter, mistério na Oscorp, romance. E o diretor ainda queria colocar a Mary Jane e trazer o pai do Peter de volta dos mortos. A ideia era fazer uma trilogia, até parecia que estava tudo certo. Mas aí a Marvel e a Sony entraram em um acordo e a franquia, tchau, foi cancelada. Só que nem tudo terminou mal nessa história. O ator Jamie Foxx vai ter uma nova chance de ser o Electro outra vez, já que o personagem vai retornar em Sem Volta para Casa. Vamos torcer para dar certo, hein? E continuando nossa jornada pelos filmes do Cabeça de Teia, o próximo com uma das piores notas é Homem-Aranha 3. Há quem diga que ele é pior que o espetacular Homem-Aranha 2. Mas isso eu deixo para você me dizer. O fato é que as críticas no Rotten Tomatoes fizeram Homem-Aranha 3 ter apenas 63% de aprovação, enquanto o Metacritic ficou com 59 pontos. Se olharmos de perto como foi a produção, dá para entender o que fez esse filme ser o mais fraco da trilogia. A começar pelos vilões. O diretor Sam Raimi não queria o Venom na história, mas os produtores acabaram convencendo-o a acrescentar o personagem por ele ter uma base forte entre os fãs. A ideia original era que o Abutre fosse o antagonista, só que o personagem foi cortado. O resultado foi um arco sem muito coração para o Venom, e quem não chegou nem perto do que poderia ter sido. Além dele, o Homem-Aranha 3 ainda trouxe o Harry Osborn como Duende, em um arco de vingança pela morte do pai. Mas, coitado, também não foi bem desenvolvido, né? Convenhamos. O único vilão com uma história interessante foi o Homem-Areia. E não por acaso, ele também retornará em Sem Volta para Casa. Só nos resta saber por que ele vai continuar sendo um vilão, já que o personagem teve uma redenção ao final de Homem-Aranha 3. Enquanto isso, na próxima posição do nosso ranking, nós temos o espetacular Homem-Aranha. O reboot do herói nos cinemas aconteceu 5 anos depois do último filme de Tobey Maguire e teve uma pegada completamente diferente. E até que esse primeiro filme não foi tão ruim entre os críticos, viu? Anota aí. 72% no Rotten Tomatoes e nota 66 no Metacritic. Sem dúvidas, o que mais chamou a atenção foi o romance entre o Peter e a Gwen. E foi um romance tão intenso que os intérpretes até começaram a namorar depois. Sabia disso?
Pois é, acontece. Ainda assim, nem tudo foi perfeito. O longa foi muito criticado pela abordagem diferente do Peter, que era muito descolado em comparação aos personagens das histórias em quadrinhos. Mas o mesmo não pode ser dito para o Homem-Aranha propriamente dito. Ele recebeu muitos elogios pela pegada mais cômica e por fazer piadas enquanto combate o crime. Já para o vilão, o filme apresentou uma história interessante para o Lagarto. Tanto é que, adivinha só, ele também retornará em Sem Volta para Casa. Agora, é provável que o próximo filme gere uma certa polêmica. Direto de 2002, Homem-Aranha assume a 5ª posição no nosso ranking. O longa foi um dos responsáveis por mudar a forma que o cinema olhava para as produções de heróis. E até hoje é considerado uma obra-prima por muitos fãs. Entretanto, seguindo o nosso parâmetro, ele ficou com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes e com 73 pontos no Metacritic. Podemos dizer que o Homem-Aranha é um famoso filme atemporal. Mesmo depois de quase 20 anos da estreia, ele continua relevante e presente no imaginário popular, mesmo que seja através de memes. O longa não só apresenta uma trama bem organizada, como ainda consegue caminhar entre ação, comédia e até umas pitadas de terror. Em relação aos personagens, a interpretação do Tobey Maguire ficou marcada na memória de todos. Tanto é que seguimos na torcida para que ele volte ao papel em dezembro. Já o Duende Verde do William Dafoe foi tão icônico que o retorno dele está mais do que confirmado no próximo filme. Tem tudo para ser incrível, hein? E na próxima posição aparece Homem-Aranha Longe de Casa. No caso desse filme, o Rotten Tomatoes também chegou a 90%. Então nós usamos a quantidade de avaliações para desempatar. Enquanto o Longe de Casa teve 451 críticas, Homem-Aranha teve apenas 244. Já na Metacritic, a pontuação é 69, o que faz o primeiro filme de Tobey Maguire ser melhor por lá. Agora que estamos explicados, vamos continuar. Longe de Casa foi bastante elogiado por ter uma trama redondinha e por colocar o Homem-Aranha em situações bem diferentes. O próprio vilão, o Mistério, fez com que a história tivesse reviravoltas inéditas para o herói. Não é à toa que o filme alcançou mais de $1 bilhão em bilheteria. Só que tudo isso não quer dizer que o filme seja perfeito. Entre os fãs, boa parte das críticas vai para o uso exagerado de efeitos especiais, principalmente no uniforme do herói. E também porque a sombra do Homem de Ferro ainda estava muito presente na história. Vamos ver se isso vai mudar em Sem Volta para Casa. Mas enquanto o filme não estreia, nossa jornada continua e coloca Homem-Aranha de volta ao lar na próxima posição. Como o herói já tinha sido apresentado em Capitão América, Guerra Civil, o longa não teve medo de ir direto ao ponto. Tanto é que a gente nem vê o herói sendo picado pela aranha. Além disso, o vilão bem desenvolvido e a trama bem estruturada, com uma pegada das comédias adolescentes dos anos 80, agradou os críticos e fez com que o filme recebesse 92% da aprovação no Rotten Tomatoes. Já no Metacritic, De Volta ao Lar ganhou 73 pontos. E quase chegando ao topo do nosso ranking, nós temos ele, o que é considerado um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. O primeiro e único, Homem-Aranha 2, não tem jeito. É praticamente unânime entre os fãs e críticos que o segundo filme do Tobey é extremamente bem feito e importante para o cinema. O longa mostra da melhor forma possível as dificuldades na vida do Peter e como é complicado conciliar os estudos, trabalho, amor e o combate ao crime. No final, a gente sente que, mesmo sem poderes, a vida dele não é tão diferente das nossas. Além disso, o vilão vivido pelo Alfredo Molina foi tão marcante que o próprio ator retornou em Sem Volta para Casa como Dr. Octopus. Com um conjunto de fatores positivos, não deu outra. Homem-Aranha 2 ficou com 93% na Rotten Tomatoes. Enquanto isso, no Metacritic,
As avaliações deixaram o longa com a nota 83. Mas e você? Acha esse filme perfeito? Bom, por mais que Homem-Aranha 2 seja muito querido pelos fãs, não é ele que tem as melhores pontuações. O filme que encabeça o nosso ranking é o Homem-Aranha no Aranhaverso. A animação tem nada mais, nada menos que 97% no Rotten Tomatoes, enquanto no Metacritic o filme recebeu 87 pontos. De acordo com o consenso da crítica no portal do Tomatoes, Aranhaverso tem uma narrativa ousada, com coração, humor e muita ação entre super-heróis. Tudo isso combinado com uma animação bem diferente e uma história extremamente ousada e nova. Inclusive, ao contrário dos outros filmes, Aranhaverso não tem o Peter Parker como protagonista, mas sim o Miles Morales. Isso, por si só, trouxe uma grande representatividade para o longa. O sucesso foi tamanho que uma continuação está em andamento e chegará aos cinemas em 2022. E depois de tudo que eu disse por aqui, é a sua vez de me falar. Qual o melhor Homem-Aranha? Aguardo sua resposta. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau!